Olá, meu nome é Ana Paula, sou psicóloga, especializada em psicologia do envelhecer, gerontopsicologia. O tema que nós vamos trabalhar hoje é ageísmo, experiências diversas no envelhecer. Bom, para iniciar o nosso tema, vamos pensar um pouco. Eu trouxe uma notícia também que foi publicada na BBC também, falando da questão do ageísmo, idadismo, que é o preconceito pela idade. É interessante esse artigo, porque ele traz dados interessantes de por que a Organização Mundial de Saúde decidiu começar a estudar mais e combater o ageísmo, ou o etarismo. Veja, segundo as Nações Unidas, e isso nós já falamos em vários vídeos e tudo, o idadismo, ele provoca um isolamento da pessoa, ele pode comprometer a resposta emocional, cognitiva da pessoa, e às vezes, pelo preconceito, a pessoa começa a se achar diminuída e começa a diminuir a sua autoestima. Então veja que interessante alguns dados para nós pensarmos o reflexo do ageísmo num aspecto mais global. Um dos aspectos que se vê é que estima-se que no mundo, a cada segundo, uma pessoa sofre preconceito, moderado ou alto. Aqui não se especifica se é por idade. Pode ser um preconceito pelo racismo, pode ser preconceito pelo sexo, pela cor da pele, pela função, né, a motilidade da pessoa, certo? Outro aspecto que ele observa, assim, que hoje, para os países, o idadismo, o etarismo, ele custa muito caro para os países. Então veja que interessante, um estudo revela que o preço de discriminação dos idosos ele é alto. No ano passado, os Estados Unidos calcularam um custo de 63 bilhões anuais com pessoas acima de 60 anos por causa de estereótipos. Como é que eles veem isso? Pela quantidade de pessoas que são internadas, pelas respostas emocionais que as pessoas dão a essa situação. Na Austrália, se 5% das pessoas com 55 anos ou mais velhas tivessem empregadas, haveria um acréscimo de 48 bilhões de dólares australianos à economia, equivalente a quase 38 bilhões de US dólares, de dólares americanos. Então veja como que isso impacta a economia das pessoas. E um dos aspectos que se fala e que tem se estudado muito com relação ao preconceito e ao preconceito pela idade foi em relação à pandemia. Na pandemia, houve lugares onde foi a decisão de vida ou morte estava relacionado com o fato da pessoa ser mais nova ou mais velha. E isso foi o que se observou de maneira geral nos países. Então veja, para nós pensarmos que existe um custo pessoal, individual, e um custo geral de um país quando nós não controlamos e não entendemos o efeito que tem um preconceito sobre a pessoa e sobre o ambiente onde nós estamos. Bom, nós falamos anteriormente sobre os dados que a Organização Mundial de Saúde traz sobre o impacto econômico num país, em relação à discriminação por idade. Esses dados, eles vêm de pesquisas que são feitas junto às empresas e na sociedade, de pequenas comunidades e universidades e organizações sem fins de lucro, que vão trazer essas informações para a Organização Mundial de Saúde e dar os resultados ali. Então, de maneira geral, essa é a forma que eles vão trazer essas informações para nós. Agora, vamos entrar basicamente no nosso tema e entender como é que o etarismo ele influencia na nossa vida. Nós vivemos, né, no nosso dia a dia, tem países que têm mais ou menos preconceitos, mas você já pensou, por exemplo, uma coisa é uma pessoa ter preconceito por conta da idade e sofrer o preconceito por conta da idade. Agora, tem países como o nosso que têm preconceitos que são estruturais. O que significa isso? São preconceitos que nós já nascemos com eles e, devido a uma série de ocorrências, nós manifestamos que como se fossem naturalizados. E esses recortam o ageísmo, que significa que uma pessoa, já parou para pensar que uma pessoa que envelhecer tempo suficiente, ela pode ter e sofrer
esse preconceito pela idade, mas também, se ela for uma pessoa negra, ela também vai sofrer o preconceito pela negritude. Se ela for uma pessoa que tenha deficiência, ela também vai sofrer esse preconceito pela deficiência, não só aquela que ela trouxe de toda uma vida, mas se ela desenvolver uma limitação na sua mobilidade. Outro tipo de preconceito que aparece na nossa sociedade também é pelo gênero. E dos gêneros que sofre mais esse preconceito é a mulher. E hoje se vê dentro das empresas, por exemplo, as mulheres que, para manter o seu lugar na empresa, elas precisam se manter jovens, fazendo uma série de intervenções para que elas tenham uma aparência jovem para conseguir se manter na sua profissão. Já parou para pensar qual é o reflexo disso para a pessoa e para a vida em geral? Por exemplo, a pessoa deficiente, às vezes, se ela é idosa, ela às vezes, se não tem condição, ela vai viver na família, junto à família. E às vezes a própria família não entende as necessidades daquela pessoa e na cabeça dela, ela acha que todo mundo é igual por causa dos estereótipos e também da generalização e o preconceito. Então, elas às vezes são maltratadas em casa ou às vezes elas não são entendidas. Agora, em relação ao Brasil, nós vamos ver que, por exemplo, em relação ao negro no Brasil, o racismo, às vezes a pessoa que já nasceu nessa condição, ela não chega necessariamente a viver uma vida longa. Por quê? Pelas condições sociais que são apresentadas. Ela não tem acesso à saúde, à educação, e isso pode afetar o envelhecimento dela. Bom, vamos fazer um exercício? Convido você para um exercício para você refletir como é esse preconceito dentro de você. Então vamos lá. Vou convidar você a caminhar pela sua cidade. Tira um dia, um sábado que você está tranquilo, ou no final de semana. Leva um livrinho, ok? Para você anotar. E você vai andar pela sua cidade e descrever as pessoas que você vê. Toma nota dessas pessoas. Registra a sua aparência, aquilo que chama atenção para você. E escreve a cada pessoa que você vê e que te chama atenção uma palavra que te caracteriza essa pessoa. Você vai imaginar também como essas pessoas vivem. E aí conta uma historinha, 2, 3 linhas sobre essa pessoa. Depois, você vai também escrever algumas características específicas dessa pessoa que você viu. Aquilo que chama mais atenção. Agora veja, isso relacionado com o que te chama a atenção. Esse é um exercício para você ver para nós vermos, é um exercício que eu fiz e é muito interessante, porque nós vemos o nível do nosso preconceito. Você sabia que o preconceito invisibiliza e nos distancia do diferente? A gente não nota aquilo que é diferente por causa do preconceito que nós temos. Gente, como é que a gente pode diminuir o nosso preconceito? Algumas atividades que a gente pode fazer podem nos ajudar com isso. Então, o primeiro seja aberto ao novo. Entenda que quando você está aberto ao novo, você vê as coisas de uma maneira diferente. Veja os outros sem rótulo. Tenta olhar as pessoas, como nós, seres humanos. Aprenda a ver o diferente, não como pior, mas apenas diferente. Somos todos humanos e temos formas diferentes de manifestar a nossa humanidade. Outro aspecto que pode ajudar é converse com aquelas pessoas que você nunca conversou, que você olha e fala, nossa, não tem nada em comum com essa pessoa, ela é tão diferente de mim. Isso é um bom exercício para que a gente possa trabalhar os nossos preconceitos e entender os estereótipos que ainda alimentamos nas nossas relações pessoais e também em relação a nós. Bom, chegamos ao final do tema sobre o ageísmo nas experiências diversas do envelhecer. Você aplicou a última parte na prática? Se você aplicou, reproduza ela com as pessoas ao seu redor. Nós estamos fazendo um trabalho em que você trabalha com você para que você possa passar para as pessoas e formar um estar líder da pró-longevidade. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais tantos outros conteúdos, visite a nossa plataforma de vídeos. Lá você vai encontrar uma série de informações interessantes
e ângulos diferentes sobre o envelhecimento. Aguardamos você lá!